Quem eram? Por que eles vieram? Que pistas deixaram? Aonde foram? Irão retornar? Alienígenas do Passado, a série. Exploradores espanhóis. Chegamos ao topo da montanha e, de repente, aqui estão as grandes pirâmides de Palenque. Aqui, nas profundezas de uma tumba secreta sob um dos antigos templos, encontra-se o sarcófago de 7 toneladas de Pakal, o grande governante de Palenque no século VII. Aparentemente, Lord Pakal morreu aqui em Palenque. E parece que ele era um misterioso líder maia, que era um gigante, que tinha 2,10 metros a 2,40 metros. E então, construíram essa pirâmide em torno da tumba dele. Os maias literalmente o veneravam como algum tipo de deus. O sarcófago do rei Pakal possui um entalhe que se tornou um exemplo famoso de arte clássica maia. A maioria acredita que a ilustração mostra Pakal descendo ao submundo maia. Mas teoristas dos antigos astronautas interpretam o entalhe de uma maneira totalmente diferente. Nesta imagem, nós temos um entalhe incrível. Você vê um homem e ele está sentado em uma espécie de cápsula. Ele tem algum tipo de máscara sobre o nariz e pode-se ver que com a mão direita ele está manipulando alguns controles. Com a outra mão, ele está ligando alguma coisa. O calcanhar do pé esquerdo dele está sobre algum tipo de pedal. E do lado de fora da cápsula se vê uma chama saindo. Isso é incrível. Esta é uma prova da existência de extraterrestres. 3, 2, 1, 0. E decolou. Se olharmos para as características físicas dos nossos astronautas quando estão num foguete ou num ônibus espacial e têm equipamentos presos a eles, podemos ver muitas semelhanças. Então só é preciso fazer a seguinte pergunta: isto é um artefato que está simbolicamente mostrando alguma coisa, ou eles estão tentando mostrar com sua própria compreensão limitada da época o que estava acontecendo? Lord Pakal era apenas um rei maia de que todos gostavam? Ele era algum visitante importante de alguma terra distante? Ou ele possivelmente era um extraterrestre? Essa é a dúvida. Embora a maioria dos cientistas e arqueólogos desacredite a interpretação de von Däniken dos entalhes de Palenque, os visitantes do local ouvem histórias e compram souvenirs que sustentam essa interpretação. Esta é a teoria de Erich von Däniken, de eram os deuses astronautas, não? Veja, Pakal está supostamente comandando um foguete, segurando os controles, os pedais, o motor, o fogo do foguete. E isto seria a cabine. E isto é o oxigênio. Arqueólogos conservadores afirmam que essa é uma representação do Lord Pakal em sua viagem ao submundo. Ele está indo para baixo da Terra e não para o espaço. Ambas são teorias interessantes e qualquer uma delas pode estar certa. Poucos anos atrás, a tumba de Pakal foi fechada para turistas e outros visitantes. Embora o sarcófago agora seja inacessível, os defensores da teoria dos antigos astronautas ainda encontram uma profusão de evidências nos entalhes ao longo das muralhas de Palenque. Isso é muito parecido com o que está na tampa da tumba de Lord Pakal. Veja só. Observe como a mão esquerda dele está aqui, estranhamente posicionada, assim como o pulso. E também algum tipo de escapamento de foguete ou alguma coisa está saindo dele. Mas Pakal pode não ser o único extraterrestre a ter percorrido as ruínas de Palenque. Esses maias tinham um calendário e um sistema matemático muito avançados. Por que eles eram tão obcecados pelas estrelas? É uma das mais avançadas dentre qualquer cultura antiga. Ainda assim, os maias desapareceram por volta do ano 500 depois de Cristo. Nós não sabemos para onde eles foram. Uma explicação é que os maias eram algum tipo de extraterrestres e que, literalmente, deixaram nosso planeta.